Glória a Deus, glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que alegria nós estarmos aqui em mais um culto de doutrina. E esse momento é um momento de aprendizado, é um momento de ensino, é um momento doutrinário para a Santa Igreja do Senhor Jesus. E eu quero saudar a todos, a você que está conosco, a todos os nossos novos convertidos, a nossa alegria de abraçar, de receber no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, quero pedir a sua preciosa atenção para este momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia e fique com ela aberta no texto já lido, na leitura devocional do culto, que foi exatamente Marcos, o capítulo de número 10, a partir dos versículos 17 em diante. Esse texto é o texto onde nós fizemos menção para a palavra de Deus. Nessa série Ser e Fazer Discípulos, nós estamos com um tema: a disposição para seguir o Mestre. Qual a tua disposição para seguir o Mestre? Essa é uma reflexão que nós vamos estar deixando para que possamos refletir de forma que venhamos a compreender a palavra de Deus. Glória a Jesus. O texto lido, e eu quero repetir, eu quero que você veja esse texto aqui na NVI, no versículo 17 do capítulo 10 de Marcos, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isto tenho observado ou obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Repita comigo: e o amou. Glória a Deus. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém. Meus irmãos, esse texto que fala acerca daqueles que querem seguir a Jesus. Mais uma vez nós estamos diante de um texto onde somos agora desafiados a seguir Jesus, não da nossa maneira, não como queremos, mas como o Mestre quer. Como Ele manda que sigamos, como Ele ordena que agora desejamos
segui-lo, desejamos estar como Ele quer, porque essa é a nossa missão diante do Senhor. O texto lido também vai falar acerca de um coração que estava obstinado, de um homem que estava obstinado. E este homem que a Bíblia vai falar, era um jovem, meus queridos obreiros, irmãos, irmãs, muito rico. Apesar da juventude, ele era rico. Lucas vai dizer que ele era riquíssimo, um homem de muitas posses. E este homem, segundo os escritos de Marcos, ele, como diz o versículo de número 17, ele saindo, correu em direção a ele e pôs-se de joelho. Veja que ele comete agora um ato que não era comum entre os homens importantes da época. Homens que tinham status, como este jovem tinha. Ele era rico, tinha status, e agora ele comete este ato falho de correr. Não se corria. Os judeus, ele tinha uma certa ética em estar em algum lugar ou se dirigir a alguém. Mas ele vai correndo ao encontro do mestre e agora lhe faz uma pergunta. Diz a Bíblia que ele diz: bom mestre, ainda no versículo 17, que farei para herdar a vida eterna? Veja, meus irmãos e irmãs, que este homem tinha disponibilidade. Talvez ele não tivesse disposição, e nós vamos ver lá na frente como é isso. Mas a disponibilidade de perguntar, de indagar, de querer algo, ele tinha. E é algo a se pontuar. Ele corre diante do mestre Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, meus irmãos, que Jesus vai responder ele, este homem, este jovem. E antes de responder sobre o que fazer para ter a vida eterna, Jesus vai fazer um comentário muito importante. Veja o versículo 18. Ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Veja que Jesus aqui está fazendo este comentário muito importante àquele jovem. E ele continua, Jesus continua: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aqui, meus irmãos, cabe uma orientação, cabe uma reflexão também muito importante. Veja que o que Jesus está dizendo não é negando a sua deidade. Jesus não está negando que não é Deus, não, hipótese alguma, o texto não diz isso. Veja que o que Jesus responde àquele homem é algo que ele se dirige a Jesus como se fosse agora um rabino. Só um rabino, um homem inteligente. Alguém que agora ele entendeu que esse homem era importante, estava ensinando, e ele agora, respeitando a pessoa do rabino, diz: mestre, eu estou aqui diante de ti, tu é mestre. E ele diz assim: bom, só existe um que é Deus. Assim como ele, agora, aquele homem não compreende que era Jesus, o Filho de Deus que estava ali. Ele não compreende. Ele achava que era apenas um homem sábio. E é por isso que Jesus diz assim: olha, eu preciso te dizer algo. Bom, só tem um que é Deus. Até agora Jesus não coloca um comentário sobre a sua pessoa, que era Deus, para aquele homem. Não, Jesus não faz isso agora, faria ou fará depois. E depois ele vai perceber, aleluia, que aquele homem que ele falava, aquele jovem que agora estava indagando Jesus, depois ele vai perceber que ele era filho de Deus, aleluia. Mas antes ele não percebe, por isso ele diz: bom mestre,
E aí Jesus diz, bom, só tem um que é Deus. Jesus também é bom, porque ele é Deus. Mas ele vai responder isso lá na frente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, veja bem, quando Jesus faz esse comentário, afirmando que bom só Deus, ele responde e começa a responder àquele jovem que estava lhe perguntando sobre a vida eterna, como obter. Veja que aquele homem queria saber o que fazer. Meus irmãos, e para ter a vida eterna, aleluia, o homem é incapaz, pode fazer tudo, mas é incapaz de se salvar. E veja que Jesus começa agora a falar o evangelho para ele, mas começa com a lei. E antes de discernir, e antes de dissertar com ele o evangelho, Jesus fala com ele sobre a lei, e ele conhecia a lei. O nosso Jesus, ele era e é onisciente, ele sabia o coração daquele homem, daquele jovem. E ele começa a falar da lei. Qual lei? A lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus vai agora citar pelo menos 6 dos 10 agora mandamentos existentes na lei. E Jesus diz assim, ainda no versículo 19, ele diz assim, tu conheces os mandamentos? E aí Jesus lista, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém e honra teu pai e a tua mãe. Esses 6 mandamentos faz parte daquilo que nós chamamos da segunda parte dos mandamentos. Jesus, ele começa a falar dos mandamentos que diz respeito ao relacionamento das pessoas com as outras, daquilo que nós fazemos, daquilo que agora nós entendemos de relacionamento. Não adulterarás, não matarás, daquilo que é errado fazer com os outros. Note que Jesus, ele agora fala desses mandamentos, para depois falar da outra parte. A outra parte, talvez, e aí eu concordo, é a mais importante, que é a parte onde ele vai falar do coração, é a parte onde ele vai falar da alma do homem. Glória a Deus. Veja que essa divisão ela é muito bem feita. Jesus sabia, aleluia, e sabe o que está fazendo, glória a Deus. Jesus sabe como orientar, e ele percebe no coração daquele jovem um desejo, ele percebe o desejo de servir, ele queria de alguma forma servir, embora não soubesse, e ele pergunta à pessoa certa. Há quem diga que aquele jovem foi o jovem único na Bíblia, que chega muito empolgado, muito feliz, e sai um dos homens mais tristes. Não era comum alguém chegar para Jesus, agora, alegre, e sair triste. Não era comum isso. O comum era chegar alegre e sair mais alegre ainda. Chegar triste e sair alegre, era o comum. Porque só Jesus tinha palavras de vida eterna. Aleluia. Mas por que aquele homem sai triste? Por que aquele homem sai decepcionado? Por quê? Porque Jesus queria dar-lhe uma lição muito especial acerca da disposição de segui-lo. E a disposição de segui-lo nada tem a ver com a disponibilidade. A disponibilidade é dizer assim, eu quero, eu estou aqui, se tiver oportunidade, ok. Essa é a disponibilidade. Mas a disposição é diferente. Ela diz assim, eu estou pronto, aleluia. O que tu queres de mim, Senhor? Eu vou, aleluia. Eu vou, oh glória. Aconteça o que acontecer, eu vou te servir, oh aleluia. Essa é a disposição de seguir Jesus. Essa é a disposição. Veja, meus irmãos, que aquele homem, ele, embora tivesse disponibilidade, ele vai perceber com a fala de Jesus que não havia nele disposição para seguir o mestre. Aonde está isso, pastor? Veja o versículo de número 20. Após Jesus dizer para ele, falar para ele acerca da lei, dos mandamentos que fala da relação de um para com o outro, de alguma forma ou de forma indireta, Jesus vai falar da primeira parte dos mandamentos agora. Veja o versículo 20.
ele vai dizer: e ele declarou: mestre, tudo que eu tenho visto desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Versículo 21, falta-te uma coisa para você. Versículo 21, disse ele: vai, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está o cerne desta mensagem, jovens. Igreja do Senhor Jesus, irmãs, irmãos, aqui nessa noite. Naquela hora, aquele moço que ficou muito feliz, porque Jesus adentra a lei, e ele disse: olha, eu conheço a lei. Algumas versões dizem desde a minha meninice, outras desde a minha juventude. Aquele homem, ele realmente conhecia, não estava mentindo. Embora ele conhecesse de forma, podemos dizer assim, literal, faltava nele conhecer a lei de Deus, que é o evangelho que restaura, que é o evangelho que transforma, que é o evangelho que causa impacto positivo na vida do homem e na vida da mulher. Ele não conhecia. E quando ele passa a dizer a Jesus que conhecia toda a lei, o coração daquele jovem fica feliz, ele fica alegre, e ele diz assim, era como se ele dissesse assim, escute, era como se ele dissesse para Jesus: Jesus, é isso que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Então eu estou garantido, porque desde a minha mocidade eu conheço toda esta lei que tu está dizendo aí. E aí, meus irmãos, eu volto um pouquinho para que você entenda por que Jesus não fala da primeira parte dos mandamentos naquele momento que ele falava, porque agora era a hora de Jesus falar acerca da primeira parte. Quando no versículo 21, veja bem, quando no versículo 21, Jesus agora olha para ele e o amou. Por que esse versículo é tão importante? Ele o amou. Irmãos, a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa motivação, certa ou errada, Jesus nos ama. Oh, glória a Deus. Jesus vai te amar. Oh, glória. Aleluia. E o amor de Deus, ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que ele tem um propósito. Qual é o propósito do amor de Jesus para conosco? É de nos livrar da condenação eterna, do fogo eterno, do inferno, e nos levar para o céu. Este é o amor de Jesus derramado sobre nós. E quando Jesus diz, e quando o versículo Marcos registra que Jesus o amou, Jesus disse: falta-te ainda uma coisa. Aleluia. E naquela hora Jesus indiretamente estava falando dos primeiros mandamentos. Aleluia. Quais eram, pastor? Jesus disse: falta-te uma coisa. Versículo 21. Vá e venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres. Naquela hora Jesus está dizendo: aonde está o teu amor para com Deus? Aonde está a tua confiança para com o Senhor? Aonde está o teu coração? Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Aonde está o teu coração? Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, permita aqui uma reflexão ainda mais apurada deste versículo. Aleluia, Jesus estava dizendo para ele: olha, há um versículo, agora um item no decálogo, nos 10 mandamentos, que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aleluia, era isso que Jesus estava dizendo para ele. E aí, irmão Almir, Jesus estava já dizendo para ele que o primeiro mandamento ele não estava inserido nele. Aquilo que aquele jovem disse que conhecia desde a sua mocidade, ele já estava em falha. Porque Jesus enxerga no coração daquele moço a ausência do amor verdadeiro a ele e a verdadeira disposição para segui-lo. Eu quero dizer a essa igreja, a todos que estão conosco, a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que o que Jesus diz para você hoje é:
disposição para segui-lo, custe o que custar. Eu não sei qual é o teu dilema, qual é a tua dor, qual é a tua angústia, qual é a tua ansiedade, qual é o teu problema. Eu só sei que Jesus, Ele te ama, aleluia. Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama. E Ele agora, de forma tão clássica, tão maravilhosa, Ele diz, te falta uma coisa. Jesus enxerga o que está no coração, Jesus enxerga o que está atrapalhando, Jesus enxerga o que está interditando aquilo, aleluia, que está atrapalhando você segui-lo com verdade. Louvado seja Deus. Quem está entendendo a mensagem do Senhor nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquela hora, meus irmãos, quando Jesus diz para aquele moço que lhe faltava algo, ele se entristece. Marcos vai registrar que houve no coração daquele moço uma tristeza. Ele ficou triste quando Jesus vai e venda tudo que tens e dar aos pobres. Veja, o que Jesus está dizendo não é uma verdade universal. Jesus não está dizendo um padrão de doutrina. O que Jesus está dizendo para aquele homem, naquele momento, era algo pontual que ele enxergou no coração dele. O coração dele tinha um Deus que não era o Senhor dos céus, era a riqueza, era o dinheiro, era o status, era a fama, era tudo que ele possuía. E naquela hora Jesus diz para ele, está te faltando algo, aleluia. É preciso destronar o que está no teu coração, é preciso tirar aquilo que está atrapalhando. Assim diz o Senhor para essa igreja essa noite, é preciso tirar aquilo que está atrapalhando a tua caminhada e a tua disposição diante de Deus. Talvez você seja crente, talvez você seja membro da Assembleia de Deus, talvez você tenha alguns anos, aleluia, mas te falta algo ainda, oh glória, te falta algo ainda, assim diz o Senhor. O que é, pastor? O Senhor está detectando pela palavra, porque a palavra revela, a palavra diz-nos, aleluia, acerca desta verdade. Nós estamos diante de um homem religioso, de um jovem que gostava da lei, de um jovem que amava, que tinha a lei como algo muito importante, mas não tinha o Deus dos céus como importante. Deixa eu te dizer uma verdade. Tem muitos crentes que gostam da igreja, que gostam até de ser alguém que trabalhe na igreja. Tem muitos crentes que gostam de cargos. Tem muitos crentes que gostam da religiosidade que traz a religião para o seu coração. Ele até se sente bem. Parece algo que amassageia o coração dele e dela. Mas o que o Senhor nos fala essa noite é algo muito maior e muito mais profundo daquilo que você entende que gosta e que acha que gosta. O que Jesus está pedindo para você esta noite é disposição para segui-lo, custe o que custar. Aleluia, glória a Deus. E quando isso existe, embora alguém não queira você da igreja, alguém disse assim para mim uma vez, pastor, me expulsaram da igreja e por isso eu estou afastado da igreja. É claro que o argumento daquele irmão não justificava o que ele estava dizendo no seu coração. Ele estava indisposto para seguir o mestre, não havia mais disposição. Ele que tinha até disponibilidade, mas não tinha disposição. Ele até queria, mas não tinha força. Mas mesmo que isso ocorra na sua vida, assim diz o Senhor para você, não desista porque Ele te ama, não desista porque Ele é contigo, não desista, o Senhor está com a tua vida, aleluia, a glória que Ele tem para você, aleluia, de alegria é grandiosa, então permanece na presença dEle, louvado seja Deus, permanece na presença do Senhor, meu irmão. Veja que aquele homem, quando ouve de Jesus todo aquele discurso, e quando Jesus diz para ele que ele precisava vender tudo que ele tinha e agora dar aos pobres e segui-lo, naquele momento era a pedida de Jesus para aquele coração. Eu não sei qual é a pedida de Jesus para ti essa noite, pode ser diferente do que foi para aquele jovem, mas Jesus pede a essa igreja essa noite disposição para segui-lo.
Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo aqui a mensagem da palavra de Deus, levanta a sua mão assim, levanta a sua mão, aleluia, mais alto que você puder levantar, aleluia. Você está entendendo o que Deus quer com você essa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o amor de Deus nos constrange agora a dizer: Senhor, eu tenho esta causa, este problema, este pecado, e eu quero te servir, Senhor, com toda a liberdade. Ele te ouve, Ele te entende, Ele te conhece, Ele sabe o teu problema. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos vai continuar dizendo no versículo 22, diante disso, de quê? Da fala de Jesus acerca dos primeiros mandamentos, acerca do Deus que aquele homem criou em si e que precisava ser destronado para que Deus pudesse sentar. Deus está dizendo para você hoje: há um Deus com D minúsculo no coração de alguns crentes, que precisa ser destronado para que a glória de Deus possa ser completa e plena na tua vida. Essa é uma palavra profética para nós essa noite. É um tratar de Deus para essa igreja, é um tratar de Deus para mim e para você essa noite. Aleluia. No versículo 22, Marcos diz: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Em algumas versões vai falar, como falou aqui na NVI, de tristeza e abatimento. Mas em outras versões mais apuradas vai falar de amargura, vai falar de decepção. Aquele homem ficou decepcionado, não com Jesus, mas consigo mesmo, porque era impossível para ele, como é para qualquer homem, deixar tudo e segui-lo, sem a graça de Deus sobre ele e sobre ela. É impossível você, jovem, que está me ouvindo aqui essa noite, que aceitou a Jesus esses dias, aleluia, e que esta palavra também fala ao teu coração, porque outrora você servia ao mundo e hoje você serve a Deus, e você sabe o que é servir a Deus, e talvez plenamente não saiba, mas o Senhor te orienta essa noite, que servi-lo, que segui-lo, aleluia, é algo, oh glória, que precisa estar profundamente, irmãos, inteirado no nosso coração, na nossa alma. Aquele moço, jovens, ele saiu triste. Diz a Bíblia que saiu angustiado, porque ele tinha disponibilidade, ele queria, mas não tinha disposição por causa das riquezas, aleluia. O problema dele era a riqueza no coração dele, que impossibilitava ele amar a Deus sobre todas as coisas, aleluia. É por isso que Jesus, ao evangelizá-lo, evangeliza aquele homem pela lei. Sabiamente Jesus faz isso, embora depois Jesus aplique o evangelho, aleluia, porque é o evangelho que muda caráter, é o evangelho que muda posições de pessoas, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu sei que você está entendendo o que Deus está falando para nós essa noite. Aquele moço, ele sai triste, angustiado, atribulado, porque ele queria muito herdar a vida eterna. Ele achou que o dinheiro não era empecilho. Ele achou que aquela barreira não era agora algo que impediria dele ter a vida eterna. É por isso que ele se alega quando Jesus fala da segunda parte do decálogo, dos mandamentos: não matarás, não adulterarás, todos estes mandamentos de relacionamento, ele agora tirou de letra. Ele sabia, aleluia. As pessoas às vezes sabem da religião, mas não é só a religião, meus irmãos, é o evangelho em nós, é a graça de Deus em nós. Não é só ser membro da igreja, escute, não é só participar de uma religião, não é só participar da Assembleia de Deus, não. Jesus não está olhando para isso só. Jesus quer homens e mulheres, aleluia, compromissados, homens e mulheres que agora sejam compromissados com o evangelho e tenham disposição para segui-lo.
eu sei que essa noite é uma noite de confronto. É uma noite onde o Senhor fala conosco e diz assim: olha, até hoje eu falei com você e disse para você que tudo que você faz é muito bom. Você prega, você dirige um trabalho, você é pastor, você é um presbítero da igreja, um diácono, você é um membro da AD Canidezinho, você participa, tem anos na igreja, mas eu quero mais. Eu não estou dizendo, não estou dizendo que você não conheça, mas o Espírito Santo que conhece corações, conhece a tua alma, a tua motivação, conhece o que está passando nas entrelinhas da tua alma, naquilo que você está pensando, imaginando. Ele te diz assim: eu te amo, eu te quero bem, eu vim te salvar, porque você estava perdido, e está perdido. Jesus disse para aquele homem: tu está perdido, aleluia, mas eu te achei, está aqui o Evangelho, aleluia. Te falta uma coisa, vende tudo, te desapega desta vida. Não é que Jesus queria agora todo o dinheiro daquele homem, não. Jesus não estava falando nada de dinheiro, o que Jesus estava falando era de coração, era da alma dele, era do aprisionamento do coração dele, irmãos. É o que Jesus fala para essa igreja essa noite. É do aprisionamento do coração. Que está lá em algo que Deus não tem negócio com isso. Que Deus não se agrada. Que Deus não quer bem isso. E Ele quer mudar. E só Ele pode mudar. Você não pode mudar. Aquele homem achou que agora aquilo que Jesus estava pedindo era demais para ele. Era impossível para ele. Porque ele tinha muitas coisas. Ele não percebeu que a graça de Deus estava sendo derramada sobre ele, que o poder de Deus era algo que faria uma mudança completa na alma dele. Ele não percebeu que naquela hora, em meio à sua disponibilidade, ele precisava se dispor daquilo que ele tinha, para se dispor para Jesus, para segui-lo, para amá-lo. Aleluia, ele não percebeu isso. É por isso que aquele homem chega muito alegre e sai muito triste. Há muita gente, irmão Marcelo, que chega na igreja com uma expectativa. Alguns arrependidos, há outros realmente numa conversão verdadeira. Mas isso é muito importante, mas Deus requer mais. Além disso, Ele está dizendo assim: você precisa ter disposição para me seguir. Jesus está dizendo assim: você vai ter dificuldades. Não vai ser fácil. Você talvez não vá conseguir os objetivos que planejou no coração e na mente. Mas a graça de Deus sobre ti, ela vai mudar completamente este pensamento. E vai te falar, e está te falando, que Ele é o caminho para a tua alma. Ele vai te dar vitória. Ele vai te erguer. Quem diz amém por isso, meus irmãos? Ele vai te erguer. Ele vai te abençoar. O que Jesus está agora falando ao nosso coração é que a disposição de segui-lo é algo que nada pode atrapalhar. Nada deve atrapalhar, meus irmãos. Se tem algo atrapalhando, Ele está aqui para dizer: eu sou contigo. Eu tenho graça para ti. Eu tenho graça para a tua alma. Eu tenho graça para a tua vida. Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Disposição para segui-lo é algo que passava, irmãos, algo tão importante, tão maravilhoso. E eu percebo aqui que aquele jovem que não compreendeu a fala de Jesus, e talvez até compreendeu, mas não queria, em hipótese alguma, segui-lo, por causa da falta de disposição. Há muitos crentes no presente século, igrejas, movimentos, que estão aí
lançando as suas questões, os seus diálogos, os seus encontros, as suas trilhas. Hoje tem um negócio da trilha. Entendendo que o processo discipulador é por um sistema, não é por um sistema. É por disposição. O processo discipulador para essa igreja, ele não é pelo caminho ou pelo canal religioso em si. É pela vontade de Deus sobre o teu coração e sobre o meu coração. Há uma mudança que Deus quer fazer nisso tudo, meus irmãos. E eu creio que esta mudança passa pela palavra. E esta mudança passa pela disposição da alma do homem e da mulher para segui-lo. Eu olho para esses jovens aqui, para as irmãs, e o meu coração se alegra. Porque eu vejo presbítero Hélio, presbítero Antônio, presbítero Franciélio, eu vejo aqui a graça de Deus derramada sobre essa igreja. Eu vejo, e ela sempre esteve, irmãos, não é agora, ela sempre esteve. Aleluia, sempre a graça de Deus esteve aqui. Aleluia, porque aqui é povo de Deus. É a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Mas é preciso nós entendermos que essa disposição, ela precisa ser algo que brote na nossa alma, irmãos. E para que isso brote na nossa alma, é preciso deixar que a graça de Deus, o evangelho de Cristo tome cabalmente a minha e a tua vida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu entendo pelas Escrituras, e aqui eu quero já encerrar, que Deus, irmãos, aleluia, glória a Jesus, Ele está nos falando, nos dizendo algo tão profundo que disse aquele moço, que Jesus disse àquele moço, e Jesus queria que ele agora o seguisse. A intenção de Jesus é que ele tivesse disposição para segui-lo, mas o coração dele estava longe. Há muitos corações que têm disponibilidade, eu repito, mas não têm disposição. E quando não tem disposição, nada feito. Quando não há disposição, nada feito. A disposição é algo, aleluia, tão importante. A disposição, ela provê e concretiza qualquer plano desenhado. Aleluia, a disposição faz isso. Ela faz isso, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você, que nós possamos compreender, à luz da Escritura, aquilo que Deus está dizendo para nós, aquilo que é necessário fazermos, aquilo que é necessário nós entendermos. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Isso só é possível com a graça de Deus sobre nós. Deus está enchendo essa igreja de graça. Deus está enchendo os obreiros de graça. Deus está enchendo as nossas vidas de graça. Aleluia, a graça, o favor imerecido de Deus. Eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe. Ele vai te dar força, meu jovem. Ele vai nos dar força, meus irmãos. E a força que Ele vai nos dar, nós teremos disposição para segui-lo. Aleluia. Nós teremos disposição, oh glória, oh aleluia, para estar diante dEle, glória a Deus. E eu sei que isso é uma verdade irrefutável. Oh glória, aleluia. A disposição de um crente para servir e seguir a Jesus, meus irmãos, é algo que vai longe. E é algo que Deus vai abençoar as nossas vidas, a tua vida, a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E eu tenho plena convicção que esse é o momento, é o tempo que Deus reserva para nós nos enchermos da sua graça, enchermos do seu poder. Adore a Deus agora. Aleluia! Glória a Deus. Rompendo em fé, Adore. com ousadia.
aqui pela primeira vez, é aceitar Jesus, oh glória. E ela também, 2 vidas para Jesus. Aplauda Jesus nessa noite com muita alegria. Foi as coleguinhas que trouxeram aqui, as discipuladoras que aprenderam a lição do discipulado, aleluia. E ele está se reconciliando também no nome de Jesus. Glória, fecha os olhos aí, aleluia. Glória a Deus, se tiver mais, venha, glória a Jesus. O Senhor está aqui, meus irmãos. A sua glória está aqui, Pai, no nome de Jesus. Está aqui essas 3 adolescentes, aceitando a Jesus como Salvador. Foram trazidos aqui, Senhor, convidados para estarem aqui. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Porque estas vidas pertencem a esta igreja e ao reino de Deus e à glória de Deus. Essa outra jovem que está se reconciliando e aceitando, aleluia, nós apresentamos, Pai. Cuidaremos delas com o Teu Santo Espírito no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Podeis sentar, aleluia, glória a Jesus, orando por eles e colhendo os nomes deles, irmã Rúbia, irmã Elaine, para nós estarmos juntos, aleluia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos, no nome de Jesus, só um instante. Glória a Deus. Meus irmãos, temos alguns avisos muito importantes. Veja que esses jovens que aqui estão, eles amanhã, escute, amanhã sábado, e aqui eles vão olhar para mim agora, glória a Deus, e aí os irmãos que estão agora em casa, os que não puderam estar aqui hoje, amanhã nós estaremos aqui com a aula inaugural para os novos convertidos no curso No Caminho do Discipulado. Os irmãos em casa estão vendo este anúncio, este banner, e este processo discipulador, ele passa pela garantia de que eu e você, os obreiros, nós irmãos, presbíteros da igreja, líderes de jovens, estaremos nos comprometendo a ensinar esses jovens e irmãos que ainda não são batizados em águas. E amanhã, a partir das 3:30 da tarde, 15h30, nós estaremos com a aula inaugural. É 1 hora de aula. Nós estamos com as revistas para distribuir para os novos convertidos. A irmã que está aqui há algum tempo na igreja, que ainda não é batizada em águas, por favor, esteja amanhã aqui. Queremos discipular você em 12 lições sobre o caminho do discipulado. É muito importante. Não falte ninguém. Eu estarei aqui nessa primeira aula. Quero pedir a presença dos companheiros para juntos nós darmos esta aula. É uma aula de acolhimento, de dizer para eles sobre a verdade da decisão que eles tiveram. A primeira aula falará sobre a nova vida que vocês têm em Jesus. E aí, eu quero pedir a essa igreja, nós vamos discipular para mais de 20 adolescentes, irmãos e irmãs. Vamos ter a maior safra desse primeiro semestre de batismo em águas no nome de Jesus. Quem diz amém por isso, meus irmãos? Oh, glória a Deus. É o Senhor que está movimentando essa igreja. Nós estaremos aqui, meus irmãos, no nome de Jesus. Pastor, mas amanhã já começa essa festa aí chamada Carnaval. Crente não pula Carnaval. Crente ora para que Jesus salve no Carnaval. E que vidas não venham a ser ceifadas sem Jesus. E é por isso que nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Então não deixe de estar conosco. Amanhã também, à noite, nós teremos culto nas nossas congregações, culto na Santa Fé e na Viçosa. São cultos de celebração a partir das 18 horas. Vai terminar antes das 8. E esse culto é um culto muito especial, não deixe de estar ali, que é bênção do Senhor, nosso Deus. Domingo, nós teremos aqui o nosso grande culto, e nós contamos com a presença de todos
para o momento de celebração, de comunhão, de graça de Deus, no nome de Jesus. Meus irmãos, também eu quero anunciar que nós já estamos com os nossos cartões de membro. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Você que ainda não concluiu o cadastro, por favor, procure a nossa secretaria, os nossos irmãos, para concluir. Alguns que não receberam, houveram, acho que uns 4 ou 5, tiveram alguns erros da gráfica, e a gente nem colocou aqui para distribuição, porque já detectamos, e aí eles serão consertados, né? Feito outros, para os irmãos terem em mãos esse cartão. É um cartão em PVC, irmãos, e muito bonito, por sinal. Você vai conduzir esse cartão, e no cartão está com a logo da igreja, da nossa convenção, e também os seus dados. Eu quero pedir que você guarde, conserve, conduza, porque ele é uma credencial, ele é um documento também, que você vai conduzir e vai tê-lo, né, como membro aqui da nossa igreja, do nosso campo em Canidezinho. Esse cartão, meus irmãos, é algo que eu digo que identifica o campo, que mostra a nossa identidade. É claro que a nossa identidade principal e fundamental está no coração, o Evangelho de Jesus. Isso é caráter, mas a identificação é importante. Você que não recebeu, que não veio por algum motivo, vamos ter a segunda etapa logo, e logo estaremos trazendo e você vai receber, tá bom? Não fique preocupado. Pastor, eu fiz meus dados, minha foto, tudo direitinho, não veio, mas vai chegar logo. Essa foi só a primeira etapa, acredito que uns 80 cartões, não é isso? Uns 80 cartões, e os restantes estarão vindo no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo isso são projetos da igreja. Eu quero pedir a sua cooperação, o seu dízimo, a sua oferta. Você que também está nos vendo pela transmissão, desejando cooperar conosco. Quinta-feira nós estivemos ali, conforme dissemos, ali na comunidade do Antônio Pereira. Houve uma chuva muito forte no começo da noite, que impossibilitou os irmãos chegarem lá, o som chegar lá. O irmão Ajailson já estava, cadê o irmão Ajailson? Está ali na manutenção da ordem. Estava tudo pronto, meus irmãos. Pendrive com os hinos evangelísticos, tudo na agulha, né, como diz. Mas aí o tempo se formou de uma hora para outra. Mas eu tinha chegado cedo, e quando eu estava chegando, começou a chuva. Uma chuva muito grande, meus irmãos. E aí, eu não ia mais embora. Ficamos lá, a irmã Nena, a irmã Terivânia, a Ana Brena, a Isabelle, a irmã Lara, até o Nicolas, irmãos, ficou lá na chuva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o Nicolas, ele ficou lá. E lá tinham 2 irmãos. E aí nós fizemos um culto no alpendre do irmão. E pensa num momento importante, irmãos, maravilhoso. Cantamos hinos, falamos um pouco da palavra. Glória a Deus. E a chuva, irmãos, troando. E teve uma hora que faltou energia, mas logo chegou com relâmpagos. Glória a Deus. Irmão, pensa num negócio difícil. Mas foi uma bênção. Mas estaremos remarcando em um tempo que a gente entender que não vai chover, se bem que a gente não sabe, né, irmãos? Como é que sabe isso, né, irmãos? A gente não sabe. Mas, pelo menos, a gente vai ver o momento aí, meus irmãos, viu? Irmão Gessé, vamos ver aí os irmãos aí que são profeta do tempo, vão dizer, pastor, hoje temos aí a probabilidade de não chover. E aí a gente vai fazer um culto lá no Antônio Pereira. Os irmãos já fizeram lá, limparam lá a boa parte do terreno. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, foi uma festa. Então,
nós estaremos lá e eu, é claro, cancelei o culto. Não houve culto, irmãos, mas houve o culto porque nós já estávamos lá, e ali foi uma bênção. O irmão Cláudio nos recebeu muito bem, cedeu a sua casa lá, o seu alpendre. Eu disse para ele: irmão Cláudio, isso aqui já é uma subcongregação, o seu alpendre aqui, não precisa nem pagar aluguel. Glória a Deus. O alpendre, irmão, maravilhoso lá, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero pedir a sua cooperação, a sua ajuda. Nós temos projetos, irmãos, a nossa banda, o nosso templo, tantas coisas para fazermos, mas é muita coisa. Depois a gente vai colocar no papel, depois a gente vai orientar aqui, mas aí enquanto a gente não orienta, você vai contribuindo, vai ajudando, vai entregando o seu dízimo, a sua oferta para a casa de Deus. Aleluia. E você vai estar abençoando os nossos adolescentes. Quero agradecer as cooperações para a nossa convivência. Glória a Deus. Deus vai abençoar, irmãos. Vamos ter uma convivência com os nossos jovens. Vai ser bênção do Senhor. O Senhor vai agir naquela convivência grandiosamente, no nome poderoso de Jesus. Quem crê assim diz amém. Amém. Fica de pé, meus irmãos, vamos